sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do Jornal Opinião. E hoje vamos conversar com Leandro Maciel, produtor, coordenador de cultura e um grande organizador de festivais, também professor de história, historiador. O cara tem pano para manga para a gente conversar um bocado de coisa aqui, né? Leandro, que bom estar com você aqui nesse momento, tá legal? Obrigado. Leandro, você é historiador, não sabia, né? Sim, tem um percurso, né, de formação na história, que me levou a pesquisar diversos temas até chegar na Secretaria de Cultura, né? Sou servidor de carreira da Secretaria de Cultura e atualmente estou coordenador de política para as artes, né? E aí somos a coordenadoria na Coarte é uma das responsáveis pela realização do Festival de Música da Ibiapaba. Você teve um tempo também no museu, não foi no Museu do Ceará, se não me engano? Isso mesmo. A E no minha tempo do museu, despertou mais para a arte, claro? Como é que foi? Sim, sim. E é uma grande vantagem, né, de estar no Museu do Ceará. O Museu do Ceará tem 90 anos de história e o seu acervo é muito diverso, né? A gente tem acervos tanto da arte, quanto patrimônio, quanto arquivo, né? Arquivo documental em papel, arquivos documentais de outras naturezas, fósseis, né? Objetos fósseis e obras de arte. Obra de Né? arte. Então é uma instituição, né? O Museu do Ceará, muito querida, né? É a casa do bode ioiô, então mexe muito com o imaginário do Ceará e com a identidade cearense. E lá eu tive acesso a uma diversidade de temas, é uma escola de formação muito importante para a gente, para nós servidores, né? Para a sociedade cearense. E eu pude, né, também estar nesse lugar das artes no Museu do Ceará. Apesar de não só ter aquelas figuras de proa, né? Aqueles grandes heróis, aqueles homens, aquelas coisas que fizeram a história do Ceará, obviamente, né? Mas também tem a parte do conselheiro, né? De Canudos, tal, não é Sim. verdade? Há um Dos compromisso. indígenas, questões mais populares, enfim, que está ligado à terra, né? Isso mesmo. A nossa cultura, né? Inicial, os indígenas, aquela coisa toda ali. Sim. Mas ele efetivamente tem muita coisa ligada ao poder, obviamente, todo museu, né? Assim. Os museus, de modo geral, no Brasil, eles se constituíram como lugar de memória do poder, né? O poder do Estado. Então, há uma narrativa ali, né, sendo contada a partir dos objetos acumulados ao longo do tempo, sobre essa expressão do poder. Mas, pelo menos uma perspectiva moderna, né, de se trabalhar com a história, a gente olha essa tentativa de falar do poder por outros mecanismos, né, por outros olhares. E isso tem sido uma perspectiva, né, muito efetiva nos últimos 30, 40 anos, mais diretamente para a gestão do Museu do Ceará nos últimos 30 anos, onde a gente conseguiu, né, não dispensando esses objetos, porque esses objetos também são importantes, mas ampliando as suas reflexões. Né? Eles são objetos de poder, mas não somente objetos de poder, eles possibilitam outras leituras. Outros diálogos. Outros Outra diálogos, leitura, né? isso, outros diálogos. Inclusive para indicar silenciamentos que acontecem sobre culturas, né, e populações que foram historicamente também rejeitadas, marginalizadas, né, como a população indígena, como a população negra cearense. Então, alguns mitos, né, de que o Ceará não tem, né, negros e negras, não teve escravizados, tudo isso a gente consegue também fazendo uma leitura sobre esses objetos e constituindo uma história que é muito mais ampla, né? Com certeza. Eu acho que a perspectiva moderna da história, ela consegue se apropriar ampliando as leituras, né? Não condenando leituras específicas, mas ampliando. E de mostrar para o grande público, né? O não dito, o não escrito, o não falado, né? O porquê que estão ali, quem determinou, né? Porque os museus, quem determina que uma obra de arte é arte são os diretores, os experts na arte, né? Enfim, os estudiosos da arte. Sim. Eles determinam o que vai estar, o que não vai estar no museu, né? É. Na verdade, tudo é arte, mas aquela coisa é uma proposição dos que estudam arte, né? E é um campo em disputa, né? Total. Sempre digo, é uma instituição como outras que tem na nossa sociedade, então ela desperta ali muito interesse, né, de quem quer propagar uma determinada perspectiva. Então, acho que não é fixo, né? Não é determinado. Então, é uma construção e com a nossa percepção, né, com uma percepção mais ampliada, acho que a gente consegue reverter esse processo também, inclusive, da definição de arte, né? Sim, sim. Que também foi apropriada por essas instituições e que sempre foram vinculadas a determinadas perspectivas de classe, de poder, né, de um determinado público, para um determinado público. Porque Então, certas obras não estão lá e outras estão. isso mesmo. Então, a gente
eu acho que também a arte contemporânea tem contribuído para a gente criticar, fazer uma análise crítica sobre as definições de arte, pelo menos essa que vem da Grécia Antiga até os tempos atuais, né? Construir o imaginário das belas artes, né? Que Arte foram clássica. arte clássica e tudo, que nada mais é do que uma construção histórica, né? Que se deu e se perpetuou justamente por essas instituições. Então, acho que a grande contribuição da arte contemporânea foi ampliar essa dimensão crítica, fazer uma análise crítica disso, sobre as definições, sobre os critérios, sobre a tipologia, sobre as estéticas, sobre as técnicas envolvidas e, principalmente, quem são esses artistas, né? Quem são esses artistas, Perfeito. quem são esses diretores de instituições e quais são essas instituições que definem o que é arte. E eu acho que um retorno à sociedade importante foi retirar das instituições esse poder, né? Esse poder de definição do que é arte. Então, quando Porque hoje... ficou a ideia de uma determinação, né? Isso. Só é arte se estiver no museu, se estiver na Isso. galeria, se estiver, na verdade, no teatro tal, né? Sim, Então, mas outras formas de arte, outras possibilidades. Arte de rua, né? Na verdade, o grafite, né? grafite, O né? grafite é uma exposição limite do que pode ser uma arte popular para o público na rua, né? No espaço coletivo. E né? esse povo pode ir para o teatro, pode ir para o cinema, Isso. pode ir para o museu, né? Isso. Parece que as pessoas passam ali, eu observei várias vezes isso, porque eu levei muitos alunos para o museu, né? Aos sábados. Eu ficava olhando, eles ficavam olhando antes de entrar, os professores, os alunos, né? E a impressão que eu tinha é que eles ficavam olhando assim, eles vão para onde? O que é isso? O que representa isso? A ideia de que eu não posso entrar, parece que isso não me pertence, essa arquitetura, né? Neoclássica, essa coisa ali do Adolf Hebster, né? Aí quando você olha ali, parece que eles não têm, não dialoga, eu não pertenço a isso não me pertence, né? Verdade. Estranho, né? É estranho. A gente tem um compromisso muito grande, nós do campo cultural, de construir esse público, né? A formação de público continua sendo uma barreira Grande, né? muito grande, Verdade. porque é isso, é construir um imaginário de que aquilo é nosso, de aquilo é sobre a gente, né? O Museu do Ceará é sobre nós, é sobre a identidade cearense. O Museu de Arte é sobre nós mesmo, né? As nossas capacidades de se expressar artisticamente, de produzir o novo, né? A arte tem um compromisso com a novidade, com a inovação, com a crítica, que eles colocam no limite, né? Então, por isso que eles é um lugar também da aceitação, mas também da rejeição, porque eles estão no limite da É aceitação. interessante, porque eu falei agora do museu, essa ideia de que as pessoas não se veem participantes, ou que não tem como entrar naquilo, não pertence a ela. Isso aconteceu comigo quando eu era criança. A gente passava o meu pai ali na Liberato Barroso, né? Ia andando. E quando eu passava lá na frente do teatro, eu achava aquilo muito grandioso, muito... Parecia que ele não me pertencia, né? Eu não posso entrar aqui, né? Estranho isso, né? É, muito estranho. Daí a importância das escolas, né? Essa formação de plateia já começando nas escolas, né? Sim, Os professores levaram as crianças para o teatro, sim, ir no Teatro Zé Alencar, explicar a história do teatro, explicar a arquitetura do teatro, explicar os festivais que aconteceram no teatro, sim. que ali grandes artistas participaram, quer seja como músicos, cantores, compositores, ou também como atores, né? Que se apresentaram no teatro, né? Isso. Eu acho que levar a rua, Parece que as colocar escolas são muito presas ainda àquela ideia da escola dentro da sala de aula, né? Isso, é verdade. A gente tem construído uma relação muito boa com escolas públicas e privadas. Todos os nossos equipamentos recebem e fazem visitas guiadas, né, visitas direcionadas. O público escolar é um público expressivo de visita, né, nesses espaços. Então, Pinacoteca, o próprio Centro Dragão do Mar, o Museu do Ceará, Teatro São Luís, o Cine Teatro São Luís, o Teatro de Alencar, todos eles são grandes instituições muito procuradas, né, pelas escolas, que constroem um agendamento. A gente tem uma relação muito boa com a rede estadual, com a rede municipal e com a rede privada, né, do Estado. Então, é uma agenda sempre presente, sempre constante. Legal. E eu acho que isso colabora para um sentimento de pertencimento e também de apropriação, né? Despertar muitos daqueles garotos podem chegar lá e dizer, não, vou estar nesse palco, ainda vou apresentar uma peça, ainda vou cantar nesse palco. Sim. E a gente tem um fenômeno também, Wagner, muito interessante, que são os estudantes levando os pais.
Porque tem uma geração fantástico. que, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue atingir, não consegue chegar, né? Principalmente no âmbito da formação de público, né? Frequentar determinados espaços, ampliar seus horizontes, inclusive estéticos, né? Para ver outras formas de expressão. Então, os estudantes, eles cumprem um papel para a gente intermediário de levar a experiência para casa e poder influenciar outras gerações, né, de pais, E como isso é avós, forte. tios. Essas visitas técnicas que eu fazia, né, que faço no centro histórico ali, certas vezes ele levava o pai, ou a mãe, ou a tia, né? Sim. E parecia que a tia, o pai, ou a mãe ficavam muito mais interessados em entender o que era o passeio público, o que era o museu, como é que funcionava aquilo, né? Havia um encantamento, né? Quer dizer, eu transito na cidade, eu nasci aqui, mas não entendo do que é isso, qual a representação disso, né? E quando você faz isso, é um outro olhar, é um outro pertencimento, é outra forma de ver a cidade, né? Não é verdade isso? Sim. Fantástico, essa ideia é bacana pra caramba. E é uma relação, você historiador deve conhecer, né, conhece também profundamente isso, uma relação do que é público e do que é privado, né? E aí em todas as sociedades, principalmente no período moderno, foi desafiada a estabelecer essa relação de uma outra maneira. E o Brasil tem uma agenda retardatária justamente porque aqui esse processo entre o que é público, o que é privado, se deu de uma forma completamente diferente, ou em temporalidades, em ritmos e a história explica diferentes. Isso também. Leandro, então, tá falando em arte, e você participou do museu, tal, aquela coisa toda. E a arte? Como é que ela chegou para você? Quando criança, você parece que foi percussionista de algumas bandas, percussionista, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que foi essa introdução na percussão? E por que é que deixou? Como é que foi essa história aí? Eu sempre conto essa história, né? Fiz esse processo de rememoração. Meu primeiro contato com as artes, de modo geral, foi através do circo. Do circo Escola do Bom Jardim. Eu morava Então do lado. Você é do Bom Jardim? Sou. Cresci no Bom Jardim, sou cria, estudei em escola pública, né? Recebi bolsas ao longo do tempo, mas tem um... Por sinal, o Bom Jardim continua com esses projetos fantásticos, Sim, né? sim, com certeza. Hoje nós temos o Estado, né? A Secretaria de Cultura do Estado do Ceará tem um equipamento no Bom Jardim, o Centro Cultural do Bom Jardim, que é uma referência, inclusive em gestão territorial, né? E abordagem, uma escola de formação também. Então é um modelo, né? Eu estou falando muito, isso, muito potente. Leandro, porque quando se fala em Bom Jardim, de modo geral, né, assim, genericamente, as pessoas parecem que só lembram de violência, não sei o quê, mas não é só isso. Pessoal. Não faça essa visão, enfim, que não é correta, né? O Bom Jardim produz muita arte, muita cultura, inclusive. Sim, sim. E hoje nós temos expressões muito, muito potentes lá, né? Assim, a gente tem uma conexão também. Tem o Centro Cultural do Canidezinho, a gente tem o Centro Cultural do Bom Jardim, tem o próprio circo, a integração com outros projetos. Sim, sim. Fui formado, inclusive, por esse ambiente. O Circo Escola foi uma referência de arte, né? De música, da arte circense, né? Que é muito ampla, que é muito diversa. E aí, depois fui para capoeira, que foi uma referência também. E aí, Mas no Circo Escola você fazia o quê? Não, eu era um curioso, fiz algumas aulas ali, que era o projeto do ABC, né? Quem não lembra, né, das instituições ali na década de 90, do ABC, das vilas e tudo. E aí depois fui para capoeira, que aí eu tive um contato com os instrumentos musicais, né, de uma forma mais direta, também com a história, né, da população negra. A história da capoeira também é uma história do Brasil, né, e da população que construiu essa expressão. E tem um contato muito forte com a percussão. E eu acho que esse vínculo, né, depois também atuando como músico amador, né, mas percussionista, esse foi o meu contato. E depois de um tempo, o audiovisual me pegou, né, assim, na faculdade, fiz um coletivo ali de audiovisual, participei por muitos anos desse coletivo, isso me estabeleceu uma marca muito forte e depois de um tempo, né, já profissional da história, fui desafiado a ser historiador da arte. E aí... É isso que eu ia dizer, quer dizer que esse processo, esse ambiente, né, Bom Jardim, da cultura, né, da capoeira, da música, da percussão, vai te levando para o gostar da arte, o interesse pela arte para a faculdade de História, né, para a universidade. Né? Isso. E aí, como professor de História da Arte, a ampliação disso, né? Principalmente uma dimensão histórica desse processo, do próprio processo de conceituação do que é arte, das linguagens artísticas
E eu acho que o mais importante, né? Entender quem é esse artista, que se afirma de tempos em tempos de uma determinada maneira, né? Tem um rosto, tem um público, tem uma história também. E como diz um historiador da arte, né? Não existe a arte com A maiúsculo, né? A arte. Uhum. Existem os artistas, né? É. Existem aqueles que trabalham com a arte e produzem, né? Uma estética, um Com valor. ou sem intencionalidade. É um Isso. artista. Né? Então, o que existe de fato, de concreto, né, são os artistas e as suas expressões, as suas trajetórias, as suas demandas, né, as suas críticas, as suas percepções de mundo. Então, quando a gente junta tudo e diz que é arte, a gente está concentrando muitas expressões diferentes, muitas visões de mundo, muitos valores São muito artes diferentes. e artistas. Né? Isso mesmo. Leandro, você falou agora percussão, agora eu lembrei, né? O Brasil é um país de percussionistas, né? Você vê, nós temos o Nara Vasconcelos, que nos deixou já, né? O Marcos Suzano, grande percussionista. Aqui também nós temos o Marcos Melo, né? O Otto Júnior, né? Tantos outros aí. E também nós temos um grupo de percussão fantástico, e fora os outros que tem, mas o mais popular, talvez que todos conheçam, né? É o Olodum, né? Sim. Eu já tive na Bahia, eu já tive em Salvador, cara, e vi o ensaio do Olodum, sabe? Na época assim, mais forte, ali dos anos 90, domingo à tarde, sabe? Aquilo ali é uma loucura. No Mas Pelourinho. assim, é no Pelourinho, mas assim, a musicalidade deles, a intenção, né? A estética deles e aquele som. Aquilo é bem dos bantos, né? Dos bantos, dos africanos bantos, né? Aquele tambor, aquela percussão, aquele negócio todo, vem dos bantos africanos, né? Sim, sim. E é interessante que parece que você está vendo, você pega assim, um vídeo dos bantus, o bantus, né? Africanos, e vê o Olodum. É impressionante como aquilo tem uma reciprocidade, uma aproximação intensa africana. Mas o Olodum em si ele é muito fantástico. Então eu vou te perguntar, por que me parece que a percussão que da África veio para o Brasil e que ficou tão nossa, identitária, mas parece que ela está perdendo, porque a gente vê nessas canções, mesmo nos carnavais, parece que o Olodum está ficando meio de lado, que fosse agora um segundo palco, não mais o palco principal. Uhum. As pessoas parecem que não estão mais entendendo a percussão ou não estão se envolvendo com a percussão. Estou falando não na Bahia, né? Mas de modo geral no Brasil, né? Tá? Ninguém vê o Marcos Suzano mais, a gente vê muito ele tocando em televisão e tal. O que é que te parece isso? Por que está acontecendo? A minha leitura é de que... Eu sei que é uma pergunta meio complicada, né? Sim, sim, mas eu acho a minha leitura é que esse cenário está se transformando, né? Então a gente pode ver situações como essa, né, de alguns artistas de referência não estarem tanto em evidência, mas eu acho que pensando numa dimensão mais ampliada sobre a música brasileira, sobre a musicalidade brasileira, a gente tem uma presença da percussão em outros instrumentos também, né? O modo que, por exemplo, o Jorge Benjor toca violão está inteiramente conectado a esse imaginário, a essa herança da percussão, do jeito de tocar, bater e construir ritmo. E a né? composição dele é bem voltada para isso. Então, isso a gente swing, vai né, percussão. Isso, a gente vai para outras expressões do samba, do pagode, hoje, né, expressões do funk, por exemplo. A gente tem a própria relação que o funk estabeleceu, por exemplo, com a percussão de terreiro, né? A percussão dos terreiros de candomblé, do terreiro de umbanda, está muito presente. Então, eu acho que dá para a gente fazer essa crítica com relação a algumas figuras que a gente sente falta, porque construíram uma referência para a percussão. Ficou internacional, não à toa que até o Michael Jackson e outros artistas se encantaram, né? E o Michael Jackson gravou aqui, inclusive na Bahia com eles. Né? Então, é uma coisa muito impactante, né? Esses grupos, eles marcaram a época, mas eu acho que é importante... Só um minutinho, Leandro. É tão interessante isso, porque o Olodum tem umas canções que você vê um piano clássico, né? Lá atrás, uma guitarra, né? Algo como fazia o pessoal do Mangue Beat, né? Sim. O Chico Sainz ali. Uma coisa assim que impactou nos anos 80, ali, final dos anos 80, anos 90 ali, que impactou a Europa, né? Inclusive o Festival de Montreux, né? Eles ficaram muito impactados com aquela sonoridade, né? Deu para entender, por isso que eu falei do Olodum, pelo conhecimento, a repercussão que ele tem internacionalmente, né? E de repente parece que está meio diluído isso. Você está explicando bem aí. Eu acho que tem outra dimensão. A gente tem outras bandas hoje, né? Realmente o Mangue Beat ali e o Nação Zumbi foi uma expressão muito forte, não só prática pela música que eles fizeram, mas também filosófica e política, né? O Chico Sainz e o próprio movimento Mangue Beat acreditava que essa percussão, que essas sonoridades, elas deveriam se conectar
com as sonoridades que no momento eram tidas como modernas, né? Tem uma percussão com a guitarra distorcida, né? Com Isso, aquela zabumba ali. E é esse desafio de conectar o passado, né, o presente, o futuro, é um desafio de todos nós, né? E de entender que a arte, assim como outras expressões da vida, ela se transforma, ela se ramifica, ela vai influenciando de outras maneiras. E pelo que eu estou vendo, você gosta de desafio, né? Gosto. Porque você está agora organizando o Festival da Ibiapaba, né? Isso. É o MI, né? Festival de Música da Ibiapaba. Né? Na 20ª edição, que vai ter agora, em setembro, se eu não me engano, não é verdade? Não, em julho. Em julho já agora? Julho. E as inscrições vão agora de maio até... A gente tem um restinho agora até o dia 1º de junho. As inscrições estão abertas. Até o dia 1º de junho. Isso, 1º de junho. Esse ano, 700 vagas, né? Para curso de formação, 67 oficinas. Então, é um festival realmente grande, ampliado. 67 oficinas. 67 oficinas. Se eu não me engano, parece uns 40 professores envolvidos, 40 professores envolvidos e professores de todo o país, viu? Tem professor cearense, óbvio que a gente tem que valorizar os nossos professores, então cerca de metade dos professores são da casa, né? São cearenses, já com ampla tradição, ampla reconhecimento, e professores nacionais também muito reconhecidos, né? Que contribuem todos os anos com o festival, né? São 20 anos de uma construção coletiva, de um entendimento de que um festival público de formação em música é importante. E a gente fica muito feliz de ter se tornado um dos maiores do país. Pronto. Eu me lembro da primeira edição. Parecia para alguns músicos que era uma coisa que não pegaria. É longe, né, Ibiapaba? Mas parece que o ambiente foi favorável. Assim como na Serra, né, da Guaramiranga, né, os festivais de jazz, né, assim. Isso. Também estive lá nos 2 primeiros. E o da Ibiapaba também. Mas eu acho que esse ambiente de serra, parece que ele envolve, não sei porquê, né? Sim. E ficou, né? E começou a crescer, e essa 20ª edição. Isso. Tá de parabéns, que envolve tanta coisa, só cresce, né? É. Só cresce que vai ter agora também um outro também vai ser, simultaneamente, né? Vai ser Ibiapaba, Quixeramobim e Quixadá, não é isso? Isso. Todos os anos, o festival é realizado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? Com a parceria com o Hub Porto Dragão, que é um dos nossos equipamentos culturais. Mas toda a rede de equipamentos da Secult Ceará, que são 27, eles são desafiados também a colaborarem, participarem. Então, a gente tem participação do Dragão, da Estação das Artes. Então, a gente faz uma chamada à Vila, né, da Vila da Música, que é um equipamento no Cariri, né, vinculado à formação musical. O Centro Cultural do Bom Jardim é um colaborador antigo, parceiro, né, na execução do festival. Todos eles são desafiados a colaborar com programação ou levando programação para lá, porque os laboratórios formam músicos que a gente absorve no festival, então tem um espaço para se apresentar. E esse ano a gente tem atividades mesmo descentralizadas em Quixadá e em Quixeramobim, a partir da Casa Antônio Conselheiro e a Casa Cego Aderaldo. E os mesmos eventos, obviamente, né? Isso. E aí a gente tem... São dimensões menores, mas são complementares, né? É uma estratégia que a gente tem há 20 anos na Secretaria de Cultura do Estado, que é descentralizar nossas ações. Então, esse festival, ele precisa acontecer em outros lugares. Outros jovens, outros professores, outros e desafiar mesmo. E aproximação também, né? Criar conexões, criar vínculos, né? Então, hoje, por exemplo, o festival criou uma relação tão grande, tão intensa, não somente com a cidade de Viçosa, onde sempre aconteceu, né? Exceto com uma edição que teve uma itinerância, estabeleceu uma relação muito forte com a cidade de Viçosa do Ceará, mas com toda a região da Serra da Ibiapaba. Então, hoje há uma integração dos municípios de Tianguá, de Biapina, de Ubajara, todo mundo participa, inclusive no turismo. Né? As pessoas que vão para o festival, a gente recebe muitos turistas, né, que vão, ali é o finalzinho de julho, né, a última semana de julho, aí aproveita o finalzinho das férias também para curtir um festival que é público, que é ao ar livre. Muito bom, muito bom. Então é muito clima, legal. Né? E o clima favorece. Leandro, e também vocês trazem convidados, né? Nós temos aqui, né, Levi, umas imagens do ano passado, né? Do ano passado, que a gente pode passar para o público para ter uma ideia, né, como é que funciona o festival, os locais. Aí é o Silvério Pereira, né? Silvério Pereira, foi um grande parceiro.
ator, multiartista, Multiartista, né? músico, Músico, né? produtor. E parece que Ele... sempre disponível, né? Ele tá É, sempre- não, o Silvério é daquelas figuras assim que a gente tem orgulho, né? Não só pelo artista que ele é, mas a capacidade de entendimento dele sobre o que é a arte, sobre o que é ser Você se artista. integra, né? É uma Entrega. entrega mesmo, assim, de parceria. Então Ele passa isso. Né? ele chegou para a gente, né, no festival de uma forma muito generosa, eu diria, né? Porque a gente enfrenta muitos desafios para realizar esse Com festival, né? certeza. É um festival A que logística de tudo, nos desafia, são investimento. muitos parceiros. A gente tem a parceria do Sebrae, a gente tem a parceria do Sesc, a gente tem a parceria da SEDUC, né, da Secretaria de Educação do Estado. Parabenizar todos, né? Isso, Por esse todo apoio, mundo de né? parabéns. Essa E a gente determinação, né? e eu acho que o festival se tornou esse lugar, né, esse lugar afetivo também, por conta dessas parcerias. E o Silvério foi um desses parceiros, né, que generosamente aceitou o Legal. nosso convite e esteve lá nessa edição. A outra, Levi. Ó, as aulas de formação, As né, aulas de formação, elas ficam, obviamente, né, no canto mais reservado, né? mas tem exposição pública, E também eles vão fazem para a público. Aí, no praça. caso, é pública, né? Sim, sim, Pública. isso aí na praça. Essas apresentações públicas, né? De uma orquestra dessa, qual é o impacto para a população? Nossa, Como é que a população percebe isso? é Como é que eles dizem, né? hoje, Porque geralmente as pessoas dizem, não gosto de música clássica. Você acha que não gosta? Você É. nunca teve a possibilidade de ver uma grande orquestra tocando, né? Isso impacta qualquer ser humano, né? aí é onde Creio eu, né? aí é onde, Wagner, eu acho que a política pública ela pode reverter esses estereótipos, essas compreensões, porque há 20 anos poderia existir essa percepção. Hoje, o festival está tão integrado à rotina da cidade e dos moradores que já é esperado, né? E isso se torna a música ambiente das pessoas que vivenciam a cidade e o apelo que tem, né? A espera, o nível de colaboração. A gente tem uma parceria óbvio, né? Com a Prefeitura de Viçosa do Ceará muito forte, com parceiros potenciais, mas a população, de modo geral, o comércio apropria, os moradores, todo mundo. Perguntei isso, porque isso acho que foi 92, 91, não sei, não lembro mais a data, que houve a reinauguração do Teatro Zé Alencar. Uhum. Inclusive que eu ia participar até, ia fazer a participação, acabei não participando, mas fui ver. E aí trouxeram a orquestra, não sei se foi a Orquestra Filarmônica da Alemanha, não sei, não lembro mais o detalhe. Sei que no teatro, e a orquestra se apresentar, né, no dia, e o maestro parece que disse, olha, nós temos mais 2, 3 dias aqui na cidade, né? E disse, por que não a gente faz uma apresentação para o público fora do teatro? Aí parece que o governo do estado, na época, comprou a ideia, né? Ficou com medo, né? Porque ali era onde as pessoas pegavam o ônibus ali na parte de Alencar, aquela Sim. coisa ali. Enfim, acabaram, parece que o maestro insistiu, não sei como é que foi, e acabaram fazendo publicamente, né, ali, né? No horário ali da final da tarde, né? E eu me lembro que as pessoas saem para casa, aquela confusão de ônibus, e as pessoas paravam, né? Quando via a orquestra tocando, paravam. Parece que esquecia do ônibus, né? Quer dizer, parece que a musicalidade, aquela coisa, aquela sonoridade impactava, aquela não estava mais tanto preocupada de ir para casa, sabe? Sim. Você é músico. Impressionante, né? isso? Você é músico, né? Pesquisador de música, sabe muito bem disso. Mas quando a gente, na prática, né? O que a gente percebe com as pessoas é que essa diferença que já foi muito propagada entre o erudito e o popular, ela se dilui com a experiência. Então, promover uma experiência como um festival de música da Ibiapaba de forma continuada, que é um desafio para a nossa gestão, para o Senado da Cultura do Brasil. O Festival Mi é um dos poucos festivais. E essa continuidade da arte é que é o grande problema de hoje. Isso mesmo. Políticas públicas. Isso mesmo. Né? Não fossem as descontinuidades provocadas, inclusive, por governos autoritários, a gente teria um cenário na cultura muito diferente, porque essa continuidade garante essa mudança de percepção. Né? Com certeza. Então, essa aceitação ou não, esse reconhecimento E da esse música... não gostar ou gostar da Esse arte. gostar ou não gostar é construído historicamente também. Com Então, certeza. a gente prova Sim. isso todos os anos no Festival de Música da Ibiapaba. Só se amplia, né? Isso. Na praça pública, é um evento público para todo mundo e a gente não há exclusão da música popular. Aliás, a gente coloca no palco também. Então a gente tem as duas dimensões. O Festival Mi, inclusive, tem um histórico de afirmação também da música popular. Então a gente, porque a Isso que a gente vai expressão ver também aqui, né? Tem umas imagens também, né? boa. Né, Levi? Pra gente mostrar aqui.
Pronto. Quem é esse Ó, artista que eu não consigo? acho que é o Zéis, tá escuro aí, né? Tá Mas escuro. Bom, mas é um artista popular. Tem isso, outra que popular. O ensaio em praça sabe na praça pública. mesmo, né? Ó, baixista. Baixista, que é música popular. E aí A banda, né? Tem zabumba, tem instrumentos diversos, viu? Então a gente já e teve. fica tudo muito informal, né? O que Não, fica melhor, né? e A a aproximação do público, né? A integração, né? A integração é muito grande. Os músicos locais se integram no festival. No final da noite tem um cortejo, vai parando de casa em casa. Então a cidade respira música durante uma semana, né? Tá vendo? Dá pra ver Olha demais, só, né? essas apresentações são em praça pública e nas calçadas. A gente faz uma espécie de credenciamento das casas que podem receber. Todas elas oferecem uma estrutura mínima ali para o cortejo passar. E assim a gente vai fazendo em itinerância nas ruas de Viçosa. Então é muito bonito. E aí vara à noite, né? Um carnaval popular de música. Não, Sei lá. é fantástico. Aí na sala de aulas, né? Sala de aula, né? A gente Professora. conta com a estrutura das E aí, escolas públicas. obviamente, pela maneira deles pegarem o violão ali, ao fundo, parece uma aula mais de só orquestração, de Sim. música clássica, né? Pela maneira deles pegarem o violão. Tem muita Aí eu coisa de fico- fundamento e teoria aí Fundamento e também. teoria, parece uma aula de teoria, né? Pela partitura, né? Mas assim, eu fiquei assim, curioso, porque você falou que dentre o Sebrae e tal, né? Mas também a Secretaria de Educação. Sim, Então isso me interessa, sim. certo? A Secretaria de Educação, então, ela também, ela incentiva, ela faz isso, mas eu pergunto, qual é o feedback dela? Assim, no caso, uma aula dessa é de orquestração, voltada à musicalidade, que é mais difícil, a coisa é mais complexa, mas assim, a música voltada para a didática, para a metodologia do ensino, Sim, ou de história, ou de geografia, ou de literatura, certo? sim. Tem um tipo de A gente está ampliando Isso é essa. interessante isso. A gente está ampliando. Porque eu acho que muitos podem ser professores, inclusive, de escolas, eles poderiam não ficar só na música, a música em si, né? Da partitura, da música mais difícil, né? Sim. Da pauta, aquela coisa toda, mas que eles pudessem trazer isso para dentro da escola, né? Incorporar Dialogar o com a cotidiano. história, dialogar com a Sim. geografia, a música, dialogando. Sim. A gente Porque eu acho que também a Secretaria ganharia muito, né? Para as Sim. escolas, né? Do Sim. Estado. Né? Sim. A CEDU, que é uma parceira histórica desse festival, ele acontece nas férias escolares justamente por conta desse desenho, dessa parceria. É um parceiro, né, não somente apoiando, né, eles realmente cedem espaços. A gente faz os estudantes, eles ficam, os estudantes, né, mesmo do ensino médio, que se inscrevem no festival, eles ficam em alojamentos e a gente fornece a alimentação gratuita. Certo. Né? É uma forma de colaborar, contribuir Claro. para aqueles estudantes poderem participar da rotina de formação ao longo da semana. E a SEDUC é uma parceira potencial, ela fornece também alguns desses insumos, espaços, formação, e com a rede de professores, a gente tem ampliado uma conversa que trata sobre música, sobre formação, mas principalmente o Wagner, que é uma marca, né, dos últimos anos, dessa gestão, né, da secretária Luísa Sela, mas foi do Fabiano Piuba também, na gestão da cultura do Estado, que é ampliar uma dimensão da acessibilidade, né? E essa acessibilidade não só estrutural, física, né, mas uma acessibilidade que é atitudinal, que é de respeito, né, às pessoas com deficiência ou às pessoas que estão no momento, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de acessibilidade estrutural, pode ser uma pessoa que está naquele momento passando por uma situação que exige ali um cuidado, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, a outra palavra para acessibilidade é cuidado. E a gente tem ampliado isso de uma forma muito bonita na cidade de Viçosa, né? Porque se a gente pensar que a gente está indo para o interior do estado, poderia ter uma rixa, uma marca, um preconceito muito grande, quando a aceitação por essas pautas, por essas discussões tem sido muito boa, principalmente no ambiente escolar. É porque eu falei há pouco, seria uma excelente ideia para ela, para a secretaria, para fazer o processo de formação de professores, né? Sim. Essa educação continuada, no caso da arte, né? Uhum. Se pesquisa muito, se fala muito hoje, professor artista. Você ensinar com arte, professor artista, professor que encanta, né? Sim. Isso é muito comentado, inclusive, entre os grandes pesquisadores, né? Os pensadores da educação, né? Mas seria muito legal se eu colocasse, sei lá, um professor para fazer essa formação,
de estética, história da arte, educação, né? Essa coisa. Nós temos muitos professores da rede municipal. Dá para entender, integrava né? tudo isso, Sim, né? Da rede municipal, talvez pelo apelo, né, do ensino fundamental está mais voltado ali para as habilidades do pedagogo, da pedagoga, né, de estabelecer dinâmicas que envolvem a música e tudo. Do ensino médio, a gente tem professores também que se vinculam, se integram ao festival de um modo, mas realmente não é uma linha de ação. O nosso público-alvo, de fato, é o público jovem escolar em formação. E aí todos os públicos, né? Porque há 20 anos, né, a gente tem professores hoje, né, das oficinas que foram estudantes. Né? A gente tem músicos profissionais que já saíram do estado, que a gente sabe que foi estudante há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 8 anos atrás. Então, hoje, a gente tem, inclusive, a gente menciona isso nas oficinas, né? A gente tem oficinas em níveis diferentes de complexidade e o nível está cada vez maior porque o estudante do ano anterior, ele quer progredir. Então, a expectativa dele é por oficinas mais exigentes, mais aprofundadas, né? E ele também quer entender esse cenário do mercado da música, né? Porque é um músico em formação. Então, a gente adaptou também o festival nos últimos anos para atender essa demanda, né? Sobre o mercado da música, sobre o processo de patente, sobre portfólio na música, sobre circulação musical, projetos de música. Então, a gente também tem oficinas dedicadas... É um suporte integrado. Com certeza, né? Legal. É um festival de formação ampla, muito completa, para o cenário da música, né? Integrando outros circuitos de formação que a gente tem nos equipamentos culturais do Estado. Né? Então, a Porto Iracema das Artes tem formação a partir dos laboratórios, a gente tem políticas para a área musical também no Hub Porto Dragão, tem apresentações no Centro Dragão do Mar, tem apresentações na Estação das Artes, tem a Vila da Música lá no CRA. Então, a gente tem um circuito aí de integração para que o festival também se integre, complemente, consiga ampliar esses horizontes. Legal. E do que eu falei, era a forma também de atrair mais professores. Com certeza. Professores que não sejam músicos, professores que querem e que se interessam em fazer arte como uma metodologia de ensino. Leandro, também nós temos mais imagens aí, né, Levi? Daqui mais imagens também. E aí é teoria e prática, né? Porque aí os estudantes têm... Fazendo na hora ali, né? Tanto a parte de teoria, e aí todos eles querem, né, se apresentar na praça, querem se apresentar na rua. Então é uma grande troca também. Bandas espontâneas surgem de alunos, professores, vão tocar juntos. É uma oportunidade também de integrar, criar comunidades, estabelecer vínculos. É muito bonito. Levi, nós também temos também teve a participação do Ednato, se não me engano, não foi? Sim, ano passado foi um dos homenageados, né? A banda. Sala de aula, né? Professora. Música. Bacana. O Davi Duarte, né? Mimi Rocha. Isso. Grandes artistas. Legal. Esses dois são os coordenadores pedagógicos, né? A Lilman e o Leandro Serafim. São parceiros, né, do festival, são professores da Universidade Federal do Ceará, do curso de música, que colaboram, né, na construção. Há uma integração também dos cursos de música da UES, né, da UFC. A gente tem envolvido também cada vez mais o IFCE. A universidade vai para o povo, vai para a praça. Isso mesmo. E a forma vai para o artista comum, né? E a forma com que eles também pensam, né, um festival público, gratuito, no interior do Ceará, é muito importante para voltar essa experiência para a universidade, para dizer, essa experiência acontece lá, a gente colabora e a gente traz o festival também para a universidade. Com certeza. Então E temos também, né, Levi, um vídeo também, né, um curto vídeo aí, né, do ano passado, né? Perfeito. Para o público ter uma percepção melhor, né? Todas as idades também. Majoritariamente, o Leandro Serafim. É o professor, né? Coordenador, né? Coordenador pedagógico e professor de música, né? Regente. O Leandro tem uma história muito legal, porque ele também trabalha em outros festivais pelo país. A Lil, professora Lil. Regente da Camerata da UFC. UFC também. Né? O Leandro Serafim é um dos então ele organizadores do Festival de Música de Gramado, Rio Grande do Sul. Então ele transita em outros festivais, traz informações, leva, né? Faz esse vínculo, né? Bacana. Os estudantes, a gente faz oficinas também, a gente tem bolsistas da região,
parte da equipe técnica é da própria cidade de Viçosa do Ceará ou região, é uma forma de profissionalizar, deixar uma marca ali, né, para trabalhadores, né, do campo da música, tanto da parte técnica quanto da parte de produção. A gente consegue envolver um circuito, né, uma rede de integrantes assim, muito forte, muito presente. A gente tem um vínculo também com as pousadas, com os hotéis, né, que Ou são seja, sempre... a cidade move, a cidade fica dinâmica, né? É um isso. dinamismo, né? Integra, circula a pessoa, circula dinheiro, E a circula... Serra inteira entende, apesar de acontecer em Viçosa do Ceará, né, ter esse vínculo, a Serra inteira entende que é um festival da região. Então, não há ciúme, abraça, a gente integra, os próprios turistas, como eu falei, né, eles ficam circulando, então, tem uma atividade ao longo de uma semana inteira, então, eu participo de uma atividade na cidade de Viçosa, da música, mas como turista, eu posso ir em Tianguá, eu posso ir em Ubajara, eu posso ir em outros municípios para, né, aproveitar também a experiência do turismo ambiental que tem na região, que é muito bonita, que é muito, muito forte, e voltar para a cidade para curtir os shows à noite, para, né, tomar um vinho na Praça do Céu. Aproveitar umas cachoeiras. Aproveitar as cachoeiras. Então é fantástico. É um festival a igreja, né, a parte é um festival que a gente precisa se apropriar. Eu sei que é um pouco distante, né, quem mora na capital, para fazer esse deslocamento, mas o que eu tenho a dizer é que vale a pena. Vale a pena porque você vai ver um outro circuito, né, um outro ritmo, um festival numa cidade inteira. Então é uma experiência que a gente, né, a gente que está aqui mais na capital, a gente precisa ter, a gente precisa conhecer e se apropriar também. O UFC, se eu não me engano, foi em 2008, ela fez um grande festival que eles chamam da Semana de Arte e de Cultura do UFC. Sim, sim. Que eu fiquei impressionado, foi até no ano que eu lancei meu livro, que foi do mestrado, inclusive, lá, que o UFC lançou o livro, né? No Tom da Canção Cearense, da arte e TV dos lares e bares, né, dos festivais. Sim. E aí, foi um grande evento, vários lançamentos de livros, mas simultaneamente, praças, shows, eventos, tal, apresentação de trabalhos, tal. O negócio, o museu também, o Museu da Arquitetura, o Museu Malc, né? Aberto lá, era muita gente, né? Se eu não me engano, esse festival, inclusive, era muita gente. 2008, eu era contemporâneo, estava na universidade nessa época, ele foi desenvolvido pelo DCE. Isso. E aí uma relação com o que a gente vive hoje, porque a continua. atual secretária de Cultura do Estado, a secretária Luísa Sela, foi uma das organizadoras desse festival em 2008, né? Ela retomou essa perspectiva dos festivais históricos da UFC, né, que descontinuaram ali e que retomaram a partir, né, também da colaboração do DCE. Então foi uma grande... continua, né? Sim, mas com claro. Aquela força toda ali. Não, ali foi muito potente, foi impactante, né? Muitos autores estrangeiros. E marcou a nossa geração. Lançamento de livros de fora, de paulistas. Marcou a nossa geração, marcou uma geração de produtores que depois ocupou espaços importantes nos equipamentos culturais de Fortaleza, na gestão pública de cultura, né? Então foi um festival realmente que deixou marcas, né? Construiu imaginários. Então a Luísa Sela está duplamente de parabéns, né? Com certeza. UFC, agora pela... Sim, e é uma secretária que olha a gestão de uma maneira muito moderna, né? Ela é uma mulher muito moderna, né? Atenta a todas as questões, tem uma trajetória no campo cultural muito forte, né? Muito enraizada ali de todas as experiências, foi gestora de equipamentos, foi gestora pública, enfim, foi secretária executiva, então tem uma trajetória toda. Vinha da universidade, que já veio da universidade com essa marca também, essa experiência de produzir também junto de grandes instituições, trazer grandes nomes, criar circuitos. Então a secretária Luísa deixa uma marca também, não só de experiência, mas de uma perspectiva de renovação política, né? Porque se a gente consegue fazer um festival de música da Ibiapaba hoje, ainda, né, na cidade de Viçosa, ainda na região da Ibiapaba, é porque a gente tem gestores que continuam apostando que a Secretaria de Cultura do Estado é para todo o Estado, né? E a dimensão territorial é uma marca muito importante dessa gestão. E tem um querer, né? Um gostar. Porque ninguém faz arte sem gostar. Sim. Um gestor que vai se envolver com arte, né? Com gestão artística, esse tipo de coisa, se ele não gostar, é melhor não entrar no ramo. Não. Eu sempre digo, se você, como professor, né, Leandro? Se você for professor, certo? Sem gostar, é melhor não entrar, é melhor fazer qualquer outra coisa, né?
Porque a coisa é diferente, né? Se você tiver certeza, Você tem que vá. ter convicção. Isso, tem que ter Gosta da convicção. arte, Se você gostar, abraça a causa, você vai ter muitos causa cresce. retornos, vai ser bom, vai ser produtivo, desafiador, Sempre, sem dúvida. sempre. Agora, se você tiver dúvida, Não melhor entre, não ir. não Não entre, porque realmente é um campo, né, que exige uma dedicação, um comprometimento muito grande. A educação é muito próxima à cultura nesse sentido, né? Há uma devoção, no sentido da insistência, do compromisso muito grande, né? E aí o campo cultural, nós, trabalhadores da cultura, a gente tem também esse dever civilizatório e social, de corrigir injustiça que a gente estava falando no começo, né? Do acesso, da formação. E tudo isso são expressões do festival. A gente volta para o festival porque ele é a expressão disso. Né? Festival de amostragem, né? Isso. Ele é um festival de formação. Não é competitivo, é de formação, de amostragem. Ele é um festival de formação, ele tem uma perspectiva pública, ele tem uma perspectiva social, né? Porque a gente estabelece, inclusive, cotas de participação. Você não precisa pagar nada. Social e educativo. Educativo. Leandro, nós temos também mais imagens, né, Levi? Mais algumas imagens aí Tem o Mimi aí, né? Tem o Mimi. Fantástico. Legal. O Ednardo, né? O Ednardo está de parabéns, né? Lançou um livro agora recentemente, né? Sim. Maravilhoso. Inclusive na Bienal do Livro, né? Com o evento da Secretaria do Estado também. E lançou na BES, né? Na Biblioteca Estadual. Então, foi muito bonito, né? Ver essa integração. Muito disponível, muito disponível, gentil, nossa, né? Parabéns. Ele é demais, né? Tem mais outra imagem? É o show dele, né? Legal. Foi um show fantástico, viu? Foi um show, assim, a gente recebeu muitos retornos positivos, né? A cidade gostou muito, é um artista venerado. E desse festival agora que vai ter, tem algum artista de fora que foi chamado para abrir o evento ou para finalizar o evento? Esse ano... mais famoso, mais... a nossa perspectiva é homenagear o próprio festival. O que ele conquistou em 20 anos, os vínculos que ele estabeleceu. Então, a nossa defesa é por músicos locais, né? Pela nossa música, se vendo, se observando. Então, a gente pensa em algumas homenagens, eu não posso dizer alguns nomes porque realmente eles não foram confirmados ainda, por conta de agenda, não por interesse, mas aí a gente pensa em fazer uma homenagem à música cearense, né? De artistas locais, e aí um dos nomes, que esse eu posso dizer, que vai coroar isso, porque também tem uma memória com o forró, e integra esse circuito que eu estava te dizendo, né? A música popular junto com a música erudita, e fazer essa confluência, essa integração, é o Luiz Fidelis. A gente vai ter o Luiz Fidelis no Festival Mi esse ano, né? Cantando músicas clássicas do forró cearense. É uma forma de integrar isso, e aí a gente pensa outros artistas que possam ampliar essa dimensão, inclusive com participações de artistas com ampliação nacional, né? Da própria região Nordeste, da própria região Norte. Legal. Artistas que conseguem ter sua música reconhecida nacionalmente, que a gente quer apropriar, né? E trazer para o Mi também. Legal. Leandro, obrigado. Obrigado pelo bate-papo, gostei demais. Valeu. Fala de música, fala de arte, fala de festivais, a gente se empolga, né? Posso fazer só o último... Se estende, né? Posso fazer só o último convite? Deve. Pronto. Então, gente, se você é estudante, profissional da música, interessado no campo musical, ou quer, né, passar por uma experiência marcante na sua vida, né? Se você não conhece a cidade de Viçosa do Ceará, é uma oportunidade muito grande. Então, nos dias 20 a 26 de julho desse ano, 2025, você pode ir para a cidade de Viçosa e participar do Festival de Música da Ibiapaba na sua 20ª edição. Então, está todo mundo convidado a conhecer o festival, todo mundo convidado a passar por essa experiência. E se você é estudante, professor, pesquisador e quiser fazer as oficinas, né? São 700 vagas, você pode se inscrever a partir do Mapa Cultural do Ceará, vai lá, busca a oportunidade Festival de Música da Ibiapaba, se inscreve gratuitamente até o dia 1º de junho, e aí espera a seleção, a resposta, e pode integrar como estudante, né, também o festival. É isso. Leandro, obrigado pela continuidade, parabéns pela continuidade do trabalho e sucesso. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Wagner. Valeu.